Será que o pessoal esqueceu que tinha aula hoje? Depois de 2 semanas, aproveitaram o feriado, deu para descansar? Não deu para descansar? O que fizeram? Eu fiquei fazendo os trabalhos. Fazendo trabalho. Eu também trabalhando. Trabalhando, mas trabalhando faculdade ou trabalhando emprego? Não, trabalhando em emprego. Fazendo os trabalhos da faculdade e trabalhando no emprego. É. A faculdade ainda vocês estão na época tranquila, né? Logo, logo vocês chegam no 4º ano, aí vocês têm que conciliar, além dos trabalhos das matérias, fazer o TCC, aí vira a vida de estudante mesmo, aí fica legal. E o pior, vocês devem achar, mas está tão longe ainda. Pensam isso? Eu acho que está passando rápido, professor. A hora que vocês pararem para analisar, vocês já estão chegando no final desse 4º ano. Passa muito rápido, gente, muito rápido. Então, avisos de não possibilidade de assistir a aula. Pronto. Logo, logo vocês já estão chegando nesse fim de curso, né? Passa muito rápido mesmo. Então, vamos à correção. Compartilhar aqui a tela com vocês. Então, era esse exercício que vocês fizeram, né? Empresa Doce Sabor, apresentando essa movimentação, né? De balanço patrimonial, está meio desconfigurado aqui, né? Ficou feio. E uma informação complementar. 40 mil desse estoque são referentes a 800 unidades. Então, o primeiro passo que a gente vai dar, como sempre, é lançar saldos. Então, pegamos o balanço e vamos lá para a contabilidade, lançar os devidos saldos. Tem algum momento, será que na prática que a gente faz isso? Vocês já pararam para pensar? Que eu vinha falando para vocês que de um ano para o outro o sistema guarda todas as informações, não é? Então, eu acho que na prática o sistema tem essa informação, né? Mas será que em nenhuma ocasião a gente vai ter que lançar saldos anteriores? Será? Existe caso onde a gente faz esse trabalho. Quando? Quando um cliente... Sistema? Em troca de sistema? Sei lá. Pode ser ou em troca de sistema ou quando é um cliente novo. A gente tem essas duas hipóteses. Mas aí dentro dos sistemas a gente tem ferramentas específicas para lançamento de saldo. Vou até mostrar rapidinho para vocês o sistema que a gente usa na aula de laboratório.
para vocês verem que não é uma prática impossível de acontecer, né? Então, esse é o sistema que a gente vem usando na nossa disciplina de laboratório. E aqui ele traz as informações da contabilidade. Se eu vou fazer um lançamento normal, o lançamento do dia a dia, esses fatos contábeis, a gente vem por aqui. Aqui tem vários lançamentinhos referente à integração. Integração? O que é isso, professor? Maria, você já trabalha em escritório, você deve estar acostumado a fazer integração, né? Mas o pessoal que não tem contato com o escritório, integração é quando a gente puxa lançamento ou do módulo fiscal ou do módulo de folha, lançamentos prontos. Pô, professor, então que sacanagem, a gente tem um monte de lançamento aqui de venda de nota fiscal, a gente não contabiliza isso? Que bom, né? Hoje em dia não. Não precisa. Por quê? O sistema faz isso para a gente. Mas por que vocês precisam aprender a fazer isso? Será que o sistema vai sair sabendo fazer esses lançamentos sozinhos? Não, né? Ele depende da gente. Então, essa forma que eu falei para vocês, a gente encontra aqui. Como é que a gente faz para indicar uma contabilização? Ah, então vou fazer uma venda. Vou indicar. Olha que interessante. Ele faz a operação daquele primeiro passo que a gente faz, né? Cliente contra vendas. Os impostos, ele faz também sozinho. A única coisa que o sistema não faz é a baixa do estoque. Então, 2 daqueles 3 passos a gente tem que entender como é que a gente parametriza. Como é que a gente quer que a contabilização seja feita? E aí, o lançamento de saldos, a maioria dos sistemas tem opções como essa, que é a implantação de saldos. Aqui não tem necessidade porque a empresa eu comecei do zero, mas se fosse uma empresa onde eu tivesse que lançar a movimentação, ela já existisse antes do período que eu defini como contabilidade. Então, a empresa foi fundada em 2000. Eu parametrizei que ela entrou na minha contabilidade em 2010. Ela habilita a implantação de saldos. Então, tudo isso que a gente faz lançando aqui, pode ser que vocês encontrem no dia a dia. Não é algo tão rotineiro. Não, pelo menos da maneira que a gente gostaria, né? Seria bom se a gente tivesse lançar saldo todo dia, que dera cliente novo todo dia. Mas contabilidade não funciona tão fácil assim, né? Então, primeira coisa, a gente vai lançar esses saldos. Ativo, então a gente tem o caixa, 20 mil. E segunda conta, estoque. Saldo inicial, 40 mil. ICMS a recuperar ao direito que a gente tem com o Estado.
7.500 para a gente recuperar. Clientes. Clientes. 50.000. E temos imóveis 360.000. Então, a gente dá uma conferida, total do ativo 477.500, bate lá com os lançamentos que a gente fez no ativo por enquanto, né? Passamos pro passivo, financiamento. Financiamento curto prazo, 120.000. Financiamento longo prazo, 240. Fornecedores, 27. Que mais? Capital social. Capital social, 100.000. Professor, Oi. os fornecedores estão 270. Opa, obrigado. Bom que vocês estão voltando a falar comigo. Eu já estava com medo. Eu estava pensando, será que é porque meu cabelo tá uma zona que eles não querem mais? Eu sempre falo, professor, eu sempre falo bastante. Porque sabe como é, né? Esse período de pandemia tá deixando a gente meio cabeludo. Não dá muito para cortar cabelo. Aí meu cabelo tem uma parte que tá fugindo, resolveu me abandonar. Aí meu cabelo fica muito estranho quando cresce. Mais um pouquinho que eles me abandonem, e se eu deixar o cabelo crescer, eu vou parecer o crust, né? Vai crescer só aqui e aqui em cima. Vai ficar uma coisa horrorosa. Não é triste. Eu tirava sarro do meu pai, que meu pai tinha careca, eu tinha um cabelo parecido com o do Batman, fazia até aquela pontinha assim, aí agora tá tudo indo embora. Não sei se é a idade ou se é contabilidade. Alguma coisa de errado está acontecendo. Capital social a integralizar. 15.000, é 15.500, né? É 15.000 só. E o último, lucro ou prejuízo acumulado. Temos 5.500. Então, se a gente confere o balancete, tá lá, bonitinho, lançado, somando débito e crédito, tá zeradinho. Terminamos o lançamento desses saldos iniciais, já podemos partir para os fatos contábeis aqui embaixo. Tem que fazer o estoque, né? Isso, que é. Primeiro a gente daí
faz registro na ficha de estoque. Como a gente não tem data, vamos colocar só o lançamento. Saldo inicial. Quantas peças eram? 800? O total? Sim. 40 mil. Então, quanto que vale cada peça? A gente fazer a divisão, né? 40 mil dividido por 800 peças, R$ 50. Deixa eu até deixar mais bonitinho aqui. Professor, esse saldo inicial, desculpe interromper, esse saldo inicial, ele não vai ali na coluna do saldo? Ele é a entrada? Pode, fica a critério de vocês. Ah, sim, eu coloquei na coluna do saldo. Ele não vai fazer muita diferença nessa primeira linha. Porque aqui eu vou repetir. Eu também fiz no saldo. 40 mil. Então, total dividido por 800, 50. Não vai fazer muita diferença no resultado, né? O importante que a gente vai ter que tomar cuidado é sempre na movimentação futura e principalmente quando tiver nova compra. Aí é onde a gente tem que ter atenção. Ah, mas então, se eu fizer isso na prova, o professor vai aceitar? Vou. Porque vocês estão representando o saldo inicial, não estão? Reflete aqueles 40 mil que está nesse exato momento aqui no estoque. É o que a gente busca. Tranquilo? Tranquilo? Sim, professor. Então vamos, agora sim a gente pode ir para os movimentos. Então a gente teve 8 movimentos, mais tranquilinho. Integralização do capital em dinheiro no valor de 6 mil. A gente vai lá, a gente tinha uma promessa ainda de 15 mil. O sócio paga 6, lançamento 1, e entra lá no caixa, lançamento 1, 6 mil. Mega tranquilo, né? Então, vamos marcar aqui o lançamento 1 a gente já fez. Segunda, venda de 200 unidades de mercadoria à vista no valor de venda de 25 mil, com destaque de CMS de 1.800. A gente vai passar por aqueles 3 processinhos, né? Quais são mesmo? Só para a gente lembrar. Primeiro a gente faz A receita. Depois o imposto e, por último, o custo, né? imposto e custo. Eita, mas como é que a gente vai fazer o custo se ali não tem a informação? E agora? No estoque. Isso. A gente vai pautar agora toda a movimentação de mercadoria na ficha de estoque. Ela passa a ser essencial para a gente movimentar. Então, a gente vai ter aqui uma continha. Vendas. Foi uma venda à vista, né? Por 25 mil. Então, eu faço um crédito de 25 mil, lançamento 2, e vai entrar lá no meu caixa 25 mil. Tranquilo, primeira etapa a gente matou. O imposto, a gente vai ter a continha ICMS a recolher e uma outra conta ICMS a... É a? Venda, né?
anual. ICMS sobre vendas. Vocês podem ver, aproveitar. Eu deixei o sistema aberto? Ou eu fechei? Eu não acredito que eu fechei. Devia ter deixado aberto para mostrar para vocês. Vou abrir rapidinho. Que a gente vai ter lá no plano de contas exatamente desse jeito. Minha pastinha, laboratório. Então, quando a gente fala das contas, o bom é que a gente tem dentro do sistema essa figurinha, né? O plano de contas que vai ajudar nesse norte. E se vocês olharem aqui a formatação do plano de contas na sua estrutura, ela remete já para a montagem da demonstração de resultado. Ele vai falar de receitas, aí fala de outras receitas aqui com juros, né? Aí vai falar de custos e despesas, e com base nisso, receitas menos custo, menos despesa, a gente consegue montar a demonstração de resultado. Por isso que o sistema faz muito fácil sozinho. Só que os tributos ele está em uma linha só. Esse é um plano de contas simplificado. Tem plano de contas mais detalhado. Ah, professor, tem para mostrar aí? Tem. Não era para ela ter escolhido essa, mas tem uma aluna que fez a escolha pelo plano de contas completo. Então, vocês podem ver que aqui tem muito mais casinhas, muito mais dígitos no plano de contas, né? Aí vocês vão ver que tem muito mais, ó, os impostos a recuperar, a quantidade que tem, né? Todos os tipos de estoque. Aí vamos lá pro... Deixa eu só puxar para cá. Vamos lá para o item 3, que é as receitas. Então, ó, também temos as receitas com vendas. Aí vocês podem ver que eles podem transformar em mais linhas. Após colocar receita com vendas mercado interno, receita com vendas mercado externo. Para que será que eu faço isso? Vou dividir o que eu vendi no mercado interno para mercado externo. Igual está aqui, ó. Mercadorias, mercado interno, mercadorias, mercado externo, ou com fins para exportação. Por que será que tem? Tudo isso para facilitar a parte tributária daí, tá, gente? E aqui aqueles impostos sobre vendas. Então, vocês ainda vão ter muita continha nova que vocês ainda vão conhecer. Então, ICMS sobre vendas, a gente teve 1.800 destacado, né? A gente passa a reconhecer essa dívida com o governo e vai reduzir do nosso lucro ou da nossa receita 1.800. E a gente vai ter o custo da mercadoria vendida. E agora, qual o valor que a gente vai usar? A gente vai lá para a ficha de estoque. Como a gente não tem a data da movimentação, a gente marca aqui lançamento 2, marca alguma coisa na entrada,
Não. Não, vai ficar em branco. Essa movimentação é referente à saída. Quantas peças vai sair? 200? Quanto que ela estava valendo no nosso estoque? 50? Então, se eu multiplicar 200 vezes 50, o meu custo da mercadoria vendida é 10 mil reais. É o que eu vou registrar, então, lá no meu estoque. Está saindo 10 mil, é o lançamento 2, e se transforma em custo da mercadoria vendida, 10 mil, lançamento 2. Difícil? Mudou muito o processo de venda? Obrigado pela participação. Vocês podem falar, tá, gente? Não teve muita alteração, né? O processo continua baseado em 3 passos. A única coisa que a gente tem que cuidar agora da dita ficha de estoque. Ah, terminou o lançamento? O lançamento contábil terminou. Mas a gente tem que fazer o fechamento do nosso estoque. Tinha 800 peças, vendi 200? Isso, na verdade, dá para até deixar como fórmula, tá? Então, 800 menos as 200 peças, 600. Tinha 40 mil. Dei saída em 10 mil. Então, a gente deve ter um saldo de 30 mil lá no estoque. E cada peça, sendo que o total é 30 mil, então a gente divide 30 mil por 600, continua valendo 50 reais. Agora a gente pode considerar como fato efetivamente registrado. Ah, professor, eu quero dar uma conferida se a minha ficha de estoque está certa. É só olhar o saldo. Se eu pegar aqui 40 mil menos o 10 mil que saiu, quanto tem de saldo? 30 mil. O mesmo 30 mil do meu saldo final. Não viram como a contabilidade ela vai se amarrando? Como a gente tem ferramentas de controle para auxiliar no processo da contabilidade? E é importante esses controles, gente? É fundamental. Fundamental. Inclusive, tem um setor da contabilidade, uma área de atuação da contabilidade que preza muito por esses controles. Alguém arrisca falar qual área é? É. Hã? A controladoria? A controladoria, quando a gente pensa na área interna, e tem a área externa, que é a auditoria. Entendi. São duas pessoas ou duas áreas que têm essa função de observar os controles internos e a contabilidade. Tem empresas que não vai ter a controladoria. A chance de ter problemas com a auditoria é maior. A controladoria é uma garantia já dos gestores, ou dos administradores, ou dos próprios donos, de que tudo ocorra certo na empresa.
E, lembrando, esse número aqui tem que bater lá com o que está na prateleira, né? A hora que alguém de vocês arrumar estágio em auditoria, vocês vão entender bem o que é esse estar na prateleira. Alguém Ah, já... mas é difícil eles darem oportunidade também, né, professor? Já é difícil arrumar estágio em contabilidade, imagina em auditoria. Não, gente, não é difícil. Tem que mandar currículo e tentar. Por quê? A auditoria também não é o pessoal lá já entra sabendo tudo. Por que eu falo que vocês vão entender esse motivo da prateleira? Até tem o nome engraçado que eles dão para os novatos. Vocês já ouviram o termo pica-pau na contabilidade? Pica-pau é os auditor novinho. E geralmente é eles que estão começando, que vão lá pegar, ver o razão do estoque, pega a ficha de estoque e vai lá contar peça por peça para ver se está batendo. Puta, trabalho chato para dedéu, né? Mas é parte do processo. Mas geralmente os auditores antigos põem os pica-pau para fazer isso. Então existe esse termo, pica-pau. Ah, mas então só complementando, a Evelyn comentou da dificuldade. O que vocês precisam investir além da contabilidade para conseguir essas vagas mais bacanas? O que será que precisa? Fazer curso de especialização? Antes da especialização, até. Hoje, até mais importante, é considerado um diferencial maior do que a especialização. E que vocês já podem correr atrás. O que será que é? Não é o inglês, né? Inglês. Tem vagas igual nas Big Four, nas grandes empresas da auditoria, geralmente acaba se destacando quem tem o inglês. Aí consegue fácil. Mas tem as empresas Até mesmo menores. espanhol, professor. Espanhol também. Na verdade, qualquer língua estrangeira. Mas as que mais se destacam é o inglês e o espanhol. Eu consegui um estágio pelo meu espanhol. Porque, querendo ou não, tem muitas empresas que têm matriz fora. E daí o pessoal quer alguém que fale essas outras línguas. Espero que não chegue tão cedo a época que exijam o mandarim da gente, né? Senão tá todo mundo fudido para aprender aquela coisa, né? Mas não vejo que isso fique tão longe de acontecer. Então, lançamento 3. Compra à vista de 600 unidades de mercadoria para revenda no valor de R$ 50 a unidade. Nessa compra, o crédito de CMS foi de 5 mil e a empresa pagou um frete, juntamente com o seguro, de R$ 6 mil. O que a gente tem que fazer mesmo? Qual vai ser o valor da mercadoria? Isso, a gente vai levantar o valor da mercadoria que a gente vai registrar no estoque. Então, a gente segue lá o indicado no CPC 16. Segue essa formatação de cálculo, né? Preço. Quanto que a gente está pagando? 600 vezes R$ 50 a unidade. Então, 600 unidades vezes 50. Estamos comprando 30 mil.
Temos impostos não recuperáveis? Não, né? Temos frete? Frete seguro? 6 mil? Teve armazenagem? Não, né? Teve imposto recuperável? 5 mil, né? De ICMS. O ICMS é recuperável. Abatimento? A gente não teve e não teve desconto. Segue a formulazinha que eu passei para vocês, que na verdade é o CPC que indica, né? Não sou eu. 30 mil, mais impostos, mais fretes, mais armazenamento, menos impostos recuperáveis, menos abatimento, menos desconto. Então, nosso estoque vale 31 mil reais. Mas quanto que a gente gastou? Quanto que a gente desembolsou para ter a mercadoria? 36 mil. 36 mil. Então, a gente vai ter um lançamento. Um lançamento de saída do caixa de 36 mil. Lançamento 3. No meu estoque, está entrando só 31. E os 5 mil que está faltando? ICMS a recuperar. Então, lançamento 3, os 5 mil do ICMS a recuperar. Pronto, terminamos, né? Já podemos marcar e seguir para o lançamento 4. Opa, aqui eu até coloquei 6, ó. Terminamos? Ficha, né? Ficha de estoque. Então, lançamento 3. Teve entrada? Sim, esse é o movimento de entrada. Quantas unidades nós compramos? 600. Como que a gente vai poder falar o valor unitário? É 50? Tem que colocar o custo lá de 30 mil e calcular, né? Isso, a gente vai colocar o valor total que a gente considerou como estoque. Então, aquele processo que a gente fez no CPC 16 vai ser o valor total da entrada. Então, é 31 mil. Então, para achar o valor unitário, 31 mil dividido por 600, 51,67, que é para detonar a nossa planilha com dízima periódica, né? Não temos saída, não movimentou saída, então a gente passa a ter o cálculo. Tínhamos 600, compramos mais 600, 1.200 peças. Nosso estoque estava com 30 mil, entrou mais 31 mil, um total 61 mil. Então, qual o custo médio que a gente vai apresentar? 61 mil dividido por 1.200. Por isso que o nome do método é custo médio. Então, ele passa a valer 50,83. Claro que vai ter mais um monte de casinha aqui depois da vírgula, mas... Aí, o que der de diferença, muitas vezes é arredondamento, se for diferença pequenininha. Agora a gente pode falar que o lançamento do 3 foi realizado. Difícil comprar com a ficha de estoque? Muda muita coisa? Eu achei tranquilo, professor. E os demais? Não acharam nada? Acharam? Eu estou aprendendo agora, professor. Está aprendendo agora? Mas está difícil ou está aparentando ser tranquilo? Não, difícil não tá. Mas tipo, interpretar bem, né? Aham.
para ver onde vai certinho os valores para não ter o erro. Isso. A gente tem que tomar muito mais cuidado com os valores que a gente está tendo, porque a prática ali do preencher a ficha se torna algo mecânico. Vai se tornando algo mecânico igual fazer o lançamento. O lançamento já não estava mecânico para vocês? Sim, professor. E aquela fichinha sempre tem que ir junto, né? Essa ficha de estoque, Aham. ela vai ser, digamos, o casal do razonete de estoque. As duas depois nunca mais vão se separar. Sim, Elas professor. sempre vão estar vinculadas uma à outra. Mas é bem o que o Alisson falou ali, a questão de Praticar. praticar. Contabilidade a gente tem que praticar muito. Então, próximo lançamento, pagamento de conta de energia elétrica, R$ 120. Então, a gente vai ter despesa com energia, 120, lançamento 4. E vai sair do nosso caixa R$ 120 no lançamento 4. Vocês já fizeram um lançamento de despesas para pagamento em datas futuras? Que vem do princípio da competência? Maria, você quase falou. Falei que ainda não. Não? Ah, então dentro do que eu esperava. Ainda Porque já para a próxima aula a gente vai tratar esse assunto, que é falar um pouquinho de provisão e a contabilização de despesa para pagamento futuro. Existe uma diferencinha e a gente vai começar a fazer esse tipo de lançamento. Por quê? Será que quando ocorre a despesa é o mesmo mês que a gente paga? Nem sempre é, né? Pode ser que a energia que eu gastei esse mês vá ser cobrada pela Copel só no mês que vem. A gente vai começar a tratar esse tipo de lançamento. Mas fica para a aula que vem. Professor, nesse semestre você vai ensinar pra gente também lançamento de folha ou não? Não, essa fica para intermediária 1. Tá. Que essa daí, digamos assim, é a área que mais dá transtorno dentro das contabilidades. Você trabalha com folha, Evelyn? Trabalho, nossa, eu tenho muita dificuldade de fazer integração de folha, porque é difícil fazer bater, e principalmente a parte de provisão lá de Uhum. 13º, férias. Doutor, Oi? eu recebi uma proposta essa semana para mudar de setor da minha empresa, para ir para o RH para trabalhar com essa parte aí do fechamento de folha. Fechamento de folha? Eu trabalho no fiscal. É legal. Eu sou suspeito para falar porque eu já trabalhei em todas as áreas e trabalho, né, por causa do escritório. Mas é o que a Evelyn está falando. Para contabilização desse fechamento é a área que mais dá dor de cabeça. Sim, eu já trabalhava lá. E eu vou, até. Não é a mesma coisa, né? Porque muda de sistema para sistema, mas eu vou tratar esse assunto, Evelyn, fora nessa quarta-feira que vem, na outra, com os alunos de laboratório. A gente vai mexer com a parametrização da folha. Se você depois quiser assistir o vídeo, acho que pode, às vezes, te ajudar.
Você deixa salvo no YouTube também, professor? Eu lanço tudo no YouTube, para não ter risco de perder nada. Uhum. Aí eu, É, mas eu você passo o link pra você vocês. deve usar, professor? Aham, eu passo o link para vocês. Uhum. Então, a gente vai ver na próxima aula essas provisões. A gente não pode chamar provisão. Até esse termo que a Evelyn falou ali, a provisão para 13º, se a gente for pegar frio na contabilidade, não pode levar esse nome, tá? É estranho, mas não poderia. Por quê, professor? Porque provisão é um determinado fato que tenha ou valor ou data de pagamento incerto. Quem trata isso é o CPC 25, Ah, sim. provisões para ativos e passivos contingentes. Então, o termo provisão, ele sempre foi utilizado desse modo, mas se a gente pegar a frio, da maneira que a norma contábil traz hoje, a gente não poderia chamar assim. Mas ninguém perdeu esse hábito, inclusive eu. Mas é bom que a gente saiba. Correto, professor. O que é o Hã? correto ao invés de provisão? Já é férias a pagar, 13º13º. a pagar. Ah, Isso. entendi. Por mais que o pagamento vá acontecer lá no fim do ano ou daqui 12 meses, quando o funcionário vai tirar férias. Mas você já tem valor e já tem previsão de data. Então ele não se encaixa bem, Como pega provisão. o termo como provisão. Isso eu vou falar na aula que vem. Vocês podem ficar tranquilos. Da diferença entre a contabilização pelo regime de competência e a provisão. Assuntos distintos. Claro que eu não vou passar o tratamento da provisão, que daí é lá em contabilidade intermediária 2, que vocês veem. Não se preocupe, vocês ainda têm muita disciplina de contabilidade. Então, lançamento 4, molezinha, né? Lançamento 5, uma venda de 300 unidades de mercadoria, no valor de venda de 45 mil. A nota apresentou um destaque de CMS de 11 mil e o recebimento foi 30% à vista e 70% a prazo. Então a gente já tem as contas necessárias, será? 30% à vista precisando do caixa, a gente vai receber 70% a prazo, já tem clientes. Receita com vendas, então já dá para fazer a receita. Então, nossa venda, reconhecemos pelo total, 45 mil. Do 45 mil, quanto que a gente recebeu à vista? Eu não gravei de cabeça. 13.500. 13.500. E a prazo? Forma vezes 7 vezes 1.500. 31.500. A gente vai conferir, né? 45. Os dois débitos fecha com o 45 do crédito. Primeira parte está feita. Segunda parte do lançamento, o imposto. Quanto que a gente teve de imposto? 11 mil para pagar para o Estado. Então, reconhecemos essa dívida com o Estado e a redução da nossa receita em 11 mil. Agora, falta o custo da mercadoria vendida e o estoque. Vamos para a ficha de estoque. Então, lançamento 6.
Quantas unidades saíram? Trezentas? Vendo 300. Então, posso preencher aqui 300, né? Isso? Na saída. Lançamento 5, né, professor? É na saída. Aqui eu errei, não. Mas aqui era de propósito. Lembrando, é a venda. Então, saídas. A gente vai tirar 300 unidades do estoque. Por qual valor que ela vai sair? Quanto que está custando no nosso estoque cada unidade? 50,83, né? Agora que vai surgir as divergências. 300 vezes 50,83, 15.250. Quem deu divergência? Ninguém? Por que que pode dar divergência? Lembrando, quem fizer na mão, a tendência é a gente só usar até a segunda vírgula, né? Mas que a gente tem aquela dízima periódica, xarope, para incomodar a gente. Tínhamos 1.200 peças no estoque. Vendemos 300, então nos resta 900 unidades. Nosso total era de 61 mil, entregamos 15.250, está restando 45.750. Qual o valor que a gente tem que encontrar aqui mesmo? Ele vai dar diferença em relação ao anterior? Quando sai não muda, né? Quando tem saída. Essa é a... O mesmo valor, né? Hã? Tem que bater o mesmo valor. Isso. Sempre quando a gente fizer a saída, vou lá dividir 45 dividido por 900. O valor vai ser igual. Porque a gente só vai ter alteração de custo médio em processos de compra. A venda, ela sempre vai permanecer com o mesmo custo médio. Então, a gente vai registrar que saiu 15.250. Lançamento 5. O custo dessa mercadoria entregue, 15.250. Então, lançamento 5. Realizado. Lançamento 6. Pagamento de despesa com água e esgoto no valor de R$500. Esgoto. Então, registramos a nossa despesa. E vai ter uma saída de R$500 do nosso caixa. Belezinha, terminamos o lançamento 6. Bom se sempre fosse lançamento assim, né? Lançamento 7. Venda de 120 unidades de mercadoria a prazo, conforme nota fiscal 3, no valor de 16 mil. O destaque de CMS foi 1.300. Então, seguimos aqueles 3 processos. Nossa venda, 16 mil. E ele vai para clientes, já que a gente está vendendo a prazo, 16 mil. Passamos para a dívida com o governo. Foram 1.300 de destaque na nota. Então, a gente vem aqui, 1.300.
Lançamento 7, e a gente reconhece que vai diminuir da nossa receita 1.300. Falta, novamente, o custo da mercadoria vendida. A gente vai lá para a ficha de estoque. Então, lançamento 7. Entrada, deixamos em branco. Saída, a gente faz o registro. Quantas peças saíram? 120. A gente vai marcar 120 a um custo de 50,83, pega sempre o último custo. 120 vezes 50,83, 6.100. Com base nisso, a gente já também pode calcular o saldo final. 900. Estamos baixo em 120, então nos resta 780 peças. Tínhamos 45.750 menos 6.100 reais. Nosso estoque tem que estar valendo 39.650. Que se refere a essas 780 peças, então cada peça vale 50,83. Então a gente vai dar baixa no nosso estoque de 6.100 reais. Então vou lá no meu estoque, 6.100, lançamento 7. Vou lá no custo da minha mercadoria vendida, 6.100, lançamento 7. E fechamos o processo de venda. Moleza, né, gente? Quando meu professor do ensino técnico falava que contabilidade era moleza, eu até duvidava dele, mas um pouquinho de tempo depois eu comecei a concordar. Contabilidade é moleza, né? É muito tranquilo. Pagamento de despesa com publicidade e propaganda, R$ 2.000. A gente vai lá, despesas com publicidade. A gente vai reconhecer 2.000 de despesa, lançamento 8, e sai do nosso caixa R$ 2.000, lançamento 8. Então, o 8º fato contábil já está registrado. Terminamos? Sim, não? Temos mais processos para ser feito? Tem que fazer o Não. ARI. Falta o área. Então, a gente vai para a continha ARI. Então, gosto de fazer esse processo, selecionar quem são as contas de resultado. Professor, mas quando a gente está fazendo na sala de aula, como o professor indica para fazer essa separação? Vocês já pensaram em como separar isso dentro do caderno? Será que tem como se organizar para facilitar esse fechamento? Eu acho que separar os lançamentos. Separa as contas. Pega e divide o caderno em 4, a folha do caderno. Não precisa ser exatamente em 4, né? Em 4 partes iguais. Mas separa 4 partes. Aí você coloca todas as razonetes do ativo em uma parte, todas do passivo em outra parte, receitas na terceira parte, custos e despesas na quarta parte. Para vocês fecharem depois balanço, demonstração de resultado, mesmo que seja no processo todo manual, fica muito mais fácil. Então, o pessoal que estiver exercitando na munheca,
na mão, eu aconselho seguir essa separação dentro do caderno. Vai ajudar bastante. Então, na primeira linha aqui, alguma conta de resultado? Não, né? Caixa, estoque, SMS. Não. Segunda linha, financiamento, fornecedores. Também nenhuma conta de resultado. Terceira linha, lucro ou prejuízo? Não. Opa, receita com vendas. Hoje eu vou marcar de laranja. CMS a recolher? Não, é passivo. CMS sobre vendas. Custo da mercadoria vendida. Despesa com energia, despesas com água e esgoto e despesas com publicidade. Bacana, facilita nosso processo de zeramento. Por que o sistema consegue fazer isso muito fácil, será? A gente tem que ficar separando conta, né? Por que o sistema faz isso fácil? Por causa do plano de contas, né, professor? Uhum. Ele vai entender, a gente indica para ele, ó, todos do grupo 3, grupo 4, ou os grupos que a gente tiver no fechamento, ele vai pegar e vai saber, ó, essa conta de resultado. E ele vai para o zeramento. Então, o plano de contas vai fazer a indicação desse processo. Então, o sistema vai conseguir ler com base no código do plano de contas. Por isso, até quando a gente faz parametrização vamos pegar aqui, demonstração de resultado. Olha como ele já vem amarradinho, o grupo 3. Bom, e a gente tem que fazer tudo na mão quando a gente está fazendo, mas a gente só consegue deixar prontinho assim se a gente tiver um bom plano de contas. Se não, ele não funciona. Então, o sistema ele pode ser uma bênção, quanto pode ser um problema. Tudo depende de como a gente parametriza. Antes da gente fechar, vamos conferir se o nosso custo de mercadoria vendida bateu? Como que a gente pode fazer essa conferência? Vai estar lá na ficha de estoque. A gente pode simplesmente fazer essa soma. Então, a soma da coluna saídas. Soma. Então, a soma da coluna saídas, ela tem que bater com o custo da mercadoria vendida. Essa é a primeira forma de conferência que a gente tem entre a ficha de estoque e a movimentação contábil. Não bateu bonitinho? 31.350, 31.350. Primeira conferência possível, a gente pode dizer que está ok. Então, a gente pode zerar. Começando com receita com vendas, 86 mil a crédito, a gente vai fazer um débito de 86 mil. Então, contrapartida, 86 mil. ICMS recolher passivo, ICMS sobre vendas, 14.100. Então, vou fazer um crédito, 14.100. E um débito de 14.100. Custo da mercadoria vendida, 31.500 no crédito.
E lá no área, o débito de 31.500. 120 da despesa com energia. 120. Despesa com água e esgoto, 500. Professor, não é 31.350? Ato falho. Vocês estavam acordadas. Vou usar a desculpa tradicional de professor quando erra. Barato, brasileiro, bonitinho. Obrigado, Maria. E despesa com publicidade, 2.000. Então, 2.000 a débito no área. Encerramos todas as contas de resultado. Falta o quê? Lembrando, o área é uma conta transitória, nunca fica com saldo. A ideia é sempre finalizar com um valor zero de saldo. Então, a gente vai contabilizar a diferença. Professor, não tá faltando os 500 de água e esgoto, hein? Agora tá certo. Eu ia deixar só para ver se vocês iam encontrar diferença no balancete. Então, está faltando 37.930. Diferença entre 86 e o 48.070. Então, a gente vai fazer o débito, 37.930. Vou pintar de azul. E vou lá no lucro ou prejuízo acumulado, 37.930. Zeramos o área, transferimos, tendo um lucro, prejuízo. Do lado do crédito, representa Prejuízo. Lucro, né? lucro. Prejuízo, lado do débito. Se a gente tivesse lançado um débito aqui, a empresa tinha perdido dinheiro. Agora a gente dá uma conferida no balancete. Saldo inicial, a soma zero, a gente já tinha conferido. Débitos e créditos batendo. E a soma da coluna saldo final, zero. Então, indicativo de que as partidas dobradas estão certas. Podemos conferir essa pessoa aqui, né? O estoque a gente também pode verificar. Então, aqui a gente começa a fazer a conferência com base em controle interno. 39.650 é o valor que fechou na contabilidade. Então, é esse o valor que vai ter que estar lá no saldo final, na ficha de estoque. Opa, 39.650. Então, aqui é o saldo da conta estoques. Então, é sinal que a conta está contabilizada direitinha de acordo com a ficha. Para a gente terminar a conferência, vamos falar assim, se a gente estivesse auditando a conta de estoques, a gente só precisaria ir lá no estoque e conferir se tem realmente ainda 780 peças. Tendo as 780 peças, a conta de estoque passaria sem problema nenhum na auditoria. O difícil é contar 780 peças, né? Essa que é a parte chata. Por isso, daí que coloca um pica-pau para fazer. Agora a gente vai passar para o nosso
Balanço. Características elementares para iniciar o balanço: nome da empresa e moeda. Então, o nome da nossa empresa: Doce Sabor Alimentos. A gente vai lá, indica que é da empresa Doce Sabor Alimentos e que está sendo expresso em reais. Segunda indicação necessária, o nome da demonstração: balanço patrimonial. E os períodos que a gente está apresentando, né? Qual que são os períodos? X0, e a gente fechou a movimentação de X1. Então, 31/12 de X0, 31/12 de X1. Deixa eu apagar esses. A gente não faz a gente, né? Por que mesmo que a gente apresenta dois períodos? Onde que está no CPC essa necessidade? Eu lembro que é lá no CPC 00, que é a estrutura conceitual. Mas eu não lembro o nome. Características alguma coisa. De comparabilidade, né? Opa, já tá indo lá para o final, Mari. Calma, vamos primeiro puxar o primeiro elemento. São características qualitativas da informação contábil, né? Só para relembrar, a gente divide em duas. Quais são? Fundamentais e de melhoria. E dentro dessas de melhoria, a gente tem a característica de comparabilidade. Isso é uma coisa que vocês têm que ter sempre na cabeça, gente. É certeza que quem fizer concurso na área contábil e quem não, né? A maioria de vocês vai fazer a prova do CRC quando estiver no final do curso, vai encontrar uma questão dessa. Eles adoram isso. Então vamos separar as contas do ativo: caixa, estoque, CMS a recuperar, clientes, imóveis. Vamos marcar com um verdinho aqui. Financiamento não, fornecedores não. Temos mais alguma? Não, né? São só essas, correto? Aí a gente faz a separação dos dois grandes grupos da contabilidade: o ativo circulante e o não circulante. Critério para definir circulante, ou um dos critérios: tudo aquilo que vence em quanto tempo? Ou que se realiza em quanto tempo? 12 meses? Um ano. Um ano, 12 meses. Então, aqui, caixa vence ou a gente realiza em 12 meses? Já está realizado, né? Já é o dinheiro. Estoque, a gente pretende, né? A gente ficar com estoque para mais de 12 meses é um problema para a empresa. CMS a recuperar, também a gente tenta aproveitar ele antes de 12 meses. E clientes, vai depender do prazo das nossas vendas. É muito difícil, são poucas as áreas que vendem para clientes acima de 12 meses, né? Então, aqui no nosso exercício, a gente trata como circulante. E o imóvel, a tendência é que a gente fique
utilizando ele por mais de 12 meses, então ele não atinge o critério para circulante. Bacana. Agora, para elencar as contas, qual é o critério que a gente utiliza? Liquidez, né? Aquilo que se transforma mais rápido em dinheiro. Obviamente, a primeira conta é o caixa. Então, X0, 20 mil, X1, 25.800. Segunda conta, clientes, estoque e ICMS a recuperar. Quem, teoricamente, é mais fácil? É estoque, né? Ou é cliente? Cliente. Cliente. Porque a gente, teoricamente, só tem o trabalho de receber. Mas na teoria não é tão belo assim, né? Na prática não é tão belo quanto a teoria. Então, depois, a conta estoque, que é mais fácil a gente vender e receber do que tratar recebimentos com o governo. E, por último, ICMS a recuperar. Então, 7.500 e finalizamos com 12.500 antes de apurar o imposto. Feito isso, a gente passa para o ativo não circulante. Ativo não circulante. Quem que a gente tem? Imóvel. Imóvel. Então, começamos com 360 mil, terminamos com 360 mil. Então, total do ativo, 477.500 em X0, igual estava lá no balanço inicial, né? E fechamos X1, 535.530. Podemos tentar ver se o passivo vai ficar igual. Então, o passivo a gente faz a mesma separação, circulante, não circulante. Tudo aquilo que a gente tem como vencimento ou pagamento antes de 12 meses, circulante. Posterior a 12 meses, não circulante. Aqui, vamos marcar em vermelhinho quem são os nossos passivos. Financiamento, fornecedores, capital, capital integralizar, lucro ou prejuízo. Cadê um vermelhinho? Não, então um vermelhinho. Não é um vermelho, né? E o ICMS a recolher. Todas as nossas contas do passivo e patrimônio líquido. Circulante. Quem que a gente tem aqui que vence antes de 12 meses? Tem um financiamento, né? O curto prazo, ou não circulante. Longo prazo, ele já diz, né? Vence depois de 12 meses. Fornecedores, teoricamente, também a gente acaba pagando antes de 12 meses. Difícil comprar com um prazo superior a um ano, né? Capital social, patrimônio líquido. Capital integralizar, patrimônio líquido. Lucro, prejuízo acumulado, patrimônio líquido. ICMS a recolher. Esse vence antes de 12 meses? Com toda certeza, né? O governo não vai deixar de receber. Então, temos financiamento, fornecedores e ICMS. Quem que a gente pode começar? Fornecedores. Vocês podem, nesse momento ainda do curso, escolher ou financiamento ou fornecedores. Mais para frente vocês vão entender uma regrinha para classificar aqui. A gente tem uma ordem em relação à exigibilidade de falência e concordata. Então, fornecedores. Começou com 27 mil,
E a gente terminou com 27 mil. Financiamento. Começamos com 120 mil. Terminamos com 120 mil. E o ICMS a recolher. Começamos com 0. Terminamos devendo 14.100 antes da apuração. Podemos passar para o passivo não circulante. Só temos uma conta. Todas as demais que a gente não colocou são patrimônio. Então, é financiamentos de longo prazo. A gente começou com 240, terminou com 240. E a gente vai ter a figura do patrimônio líquido. Essa tem ordem pré-definida, não tem como fugir. Sempre vem o capital social antes. Sempre de capital social. Acompanhando o capital social, vem a redutora, que é o capital a integralizar. Temos 15 mil negativo. Ela vai aparecer com um sinal negativo mesmo, tá? Que é para fazer aquela indicação de que dos 100 mil, os sócios só integralizaram até 85 mil. Aqui já aumentou um pouquinho, né? Já tem 91 mil integrado. E a última continha, lucro ou prejuízo acumulado. Tínhamos 5.500 e com o lucro do período subimos para 43.430. Então fechamos batendo o total do ativo com o total do passivo mais patrimônio líquido. Passamos para a nossa demonstração de resultado. Então, seguimos Professor, aqui. Oi? vai fazer a apuração do imposto? Pode ser. Podem escolher a ordem, porque a apuração do imposto não vai refletir na demonstração do resultado. Mas muda ali o balanço, né? O meu ficou um valor diferente. Vai mudar o balanço. Por quê? A gente vai ter que compensar a conta do a recolher com a recuperar. Então, vamos fazer a apuração antes? Já deixei aqui aquela estruturinha que eu passei para vocês. Crédito de imposto. Então, tudo que a empresa tem como direito com o governo. Quanto que a gente tem de direito? 12.500. E o débito do imposto? Tudo aquilo que a gente tem como dívida. A gente está devendo 14.100. Então, a gente vai fazer o débito menos o crédito. 1.600. Sempre que o valor desse cálculo, débito menos o crédito, for positivo, indica o quê? Que a gente vai dever ou a gente ainda vai ficar com direito com o governo? Tá devendo. Está devendo. Se for negativo, o resultado é que sinal que a gente conseguiu compensar tudo que a gente devia e ainda sobrou. Então, a gente vai fazer essa compensação. Então, a gente vai lá na contabilidade e faz um lançamento entre a conta de ICMS a recuperar, vou colocar um cinza aqui, com o ICMS a recolher. Vou ter que zerar a conta do a recuperar,
já que a gente vai usar todo o crédito que a gente tem, né? Então, é 12.500. E vou transferir, como aqui eu fiz esse crédito, desculpa, vou fazer o débito de 12.500 no A recolher. O saldo vai ficar quanto? Lá no ICMS a recuperar ele zero, e no ICMS a recolher representa só aquela dívida de R$ 1.600. Então, ficou aqui bonitinho, R$ 1.600. E vamos para a nossa demonstração de resultado. Então, a demonstração de resultado segue a mesma ideologia no sentido do cabeçalho. Então, a gente vai colocar o nome, de que forma que ela está expressa, que moeda, né? Coloco o nome da demonstração e sempre pelo menos 2 períodos, né? Então, com esses 2 períodos, a gente vai fazer o quê? Começar indicando como que eu tive de receita e vou decompondo essa receita até chegar no meu lucro. Sendo a receita bruta o total das minhas vendas, né? Então, eu vendi 86 mil. Aí tem uma parte desse 86 mil que não pertence à empresa. Aí entra deduções, abatimentos, cancelamentos e, aí isso tem em toda empresa, impostos sobre vendas. No nosso caso, a gente tem só o ICMS sobre vendas, né? Então, ICMS sobre vendas. Opa, coloquei na linha errada. ICMS sobre vendas, 14.100. Então, a gente pode falar quanto da receita que efetivamente pertence à empresa. 86 mil menos 14.100. 71.900 é o que permanece para a empresa manter a sua operação. Da sua operação, então, a gente vai descontar o gasto que a gente teve com a atividade principal. No caso do comércio, a venda de mercadoria. Então, o custo da mercadoria vendida, 31.500. Então, a gente pode falar que a gente teve um lucro bruto, 71.900, menos 31.500, restou 40.550 para o pagamento das nossas despesas. As despesas da operação da empresa, a gente divide em 3. Despesas operacionais são despesas comerciais ou despesa com vendas, despesas administrativas e as financeiras. São os 3 principais grupos. Despesa com vendas, tivemos alguma? Ou despesa comercial? Publicidade, né? Isso. Gastamos fazendo publicidade. Qual o critério que a gente usa para classificar uma despesa com venda? Tudo aquilo que a gente gasta na busca de novas vendas, né? Então, se eu tivesse pago comissão para o fornecedor, é uma despesa com venda? Não estou tendo esse gasto para buscar uma nova venda? Então, ele é uma despesa com venda. Ah, não, além da publicidade, eu fiz gasto com brinde. É uma despesa com venda? Também. Tudo que se refere a buscar clientes para aumentar o volume de vendas, despesa comercial. Aqui a gente só teve os 2 mil da publicidade e propaganda.
E a despesa administrativa, qual que é o critério mesmo? Tudo aquilo que a gente gasta para quê? Para conseguir manter o negócio em funcionamento, né? Então, podemos falar de despesa com energia, despesa com água e esgoto e despesa com publicidade. Então, energia foram R$ 120, água e esgoto 500, publicidade 2.000. Dá até para totalizar aqui, né? E teríamos as despesas financeiras, isso quando a gente paga algo com juros ou concede algum desconto, toda aquela despesa relacionada à movimentação financeira da empresa. No nosso caso, a gente não teve. A gente pode falar quanto que a gente teve de lucro da operação da empresa Doce Sabor. Como? Lucro bruto menos despesa com vendas, menos despesa administrativa, menos as despesas financeiras. 35.930. Tá certo? Não, a despesa com publicidade ali tá errado. Ah, então ela não entra, né? A gente só teve energia e água e esgoto. Então, 37.930. A gente tem que bater com esse valorzinho aqui, né? Claro, o valor aqui embaixo, o valor final. Mas a gente ainda não está trabalhando algumas contas. Então, receitas e despesas não operacionais a gente não tem. O nosso lucro antes dos impostos, o lucro operacional menos as despesas não operacionais, 37.930. A gente não está apurando ainda imposto de renda e contribuição social, que são os tributos sobre o lucro. Então, vai sobrar para a empresa lucro antes do IR menos o IR, 37.930. Bate exatamente com o aumento que a gente teve na conta de lucro ou prejuízo. Difícil? Fácil, mais ou menos? Mais ou Agora menos. já tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo? Então tá. Então esse é o primeiro que a gente vai fazer com ficha de estoque. A partir de agora todos terão ficha de estoque. Mas eu estou pensando como é que eu vou trabalhar com vocês na próxima aula. A correção do exercício. O que eu vou fazer? Eu vou passar o exercício para vocês, mas a parte dos lançamentos já vou deixar meio pronto para a gente ganhar tempo. Por quê? Para eu poder passar o conteúdo novo para vocês, para não ficar tão espremido como foi passar o custo. O custo eu até não tive essa preocupação, porque a gente vai treinar muito. Mas o conceito ali da provisão, conceito inicial, junto com a contabilização pelo regime de competência, é bom que a gente gaste um pouquinho mais de tempo. Pode ser? Ou vocês querem uma semana de descanso? Agora ninguém me responde. A Flávia esboçou uma reação Pode ser, professor, sim. que vai de vocês, né? De repente vocês querem, não
ter uma semana sem lançamento contábil. Eu, particularmente, Mas eu eu acho que adoro praticar é bom, né, professor? isso, eu adorava praticar para cada vez mais deixar gravado isso na minha cabeça. Então, vai de vocês. Opinem, gente, pelo amor de Deus. Só a Luana opinou até agora. Ah, professor, eu acho bom ter mais, É a Clau. porque Professor, eu entrei com um e-mail diferente hoje. Desculpa, professor, eu nem tinha visto. É que eu vou vendo pelos nomes, gente. Gente, é uma coisa horrível isso, porque a gente só vê a foto de vocês, a gente não tem aquele contato. É que a Luana usa o mesmo computador, daí ela deixa o e-mail dela aqui e eu acabo entrando na aula pelo WhatsApp aqui, que eu conecto no computador e acabo nem vendo quem entra com o e-mail dela, mas desculpa, professor. Não, relaxa. Mas esse é um fato terrível para a gente, porque a gente não consegue, a gente começa a ter dificuldade de assimilar nome a pessoas. Eu, particularmente, eu gosto muito de gravar o nome dos meus alunos com a pessoa. Então, está sendo um período um pouco martirizante para a vida do professor. Tem que chegar logo essas vacinas para a gente poder voltar para a sala de aula. Então, ó, Flávia também se posicionou a favor. Mais alguém? Eu também, professor. Eu também, professor. Kathleen, a Silvana. O Alisson também quer. Então, acho que... Maria, você ia comentar? Você ia se posicionar contra, né? Não, também, a favor. Pode falar a verdade. Não, a favor. Eu senti que você ia falar não, que queria descansar, hein? Eu percebi. Não, descansar essa altura do campeonato com tanta correria seria bom, mas a gente esquece, né? Aí, vou estudar. Não, eu só queria disseminar a discórdia, só para ver o que ia acontecer. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Então, vou postar um exercício para vocês. Daí a gente faz essa correção um pouquinho mais focada na ficha de estoque e nos balanços e revendo os lançamentos contábeis de uma maneira mais rápida. Mas a gente vai corrigir, não se preocupe. Tá bom? E, se não surgir dúvidas, perguntas, podemos considerar como encerrada a aula. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Pergunta? Questão? Tranquilo agora, Professor, professor. Eu errei ali. daí como eu não fiz, eu não fiz, professor, esse exercício daí, porque, na verdade, minha semana foi bem corrida, professor, eu estava com muita dor no dente também, aí não tinha nem coragem de mexer com esse negócio aí eu preciso mandar ainda ele, posso mandar, não sei, na verdade, eu não sei se tem prazo para mim poder mandar ele. Deixo até o dia da aula, 23h59. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso, porque como eu sou muito lenta para fazer, eu não sei se eu consigo mandar, professor, realmente, sério mesmo, acho que eu não vou conseguir mandar. Mas faz a parte que você, até onde você conseguir, e posta, para não ficar sem nota nenhuma. Ah, então tá bom, professor. Eu já montei os razonetes aqui no Excel, então eu só vou preencher, então. Então, isso é importante falar para vocês. Mesmo que vocês não consigam terminar, não, puta, meu não fechou, não bateu, postem. Porque é uma maneira da gente avaliar o progresso de vocês. Então, não se preocupem. O acerto é uma questão de tempo. Logo, logo vocês vão estar, assim, até de saco cheio de fazer esses lançamentos. Mas vai levar um tempinho até que vocês fiquem bem ambientados. Mas enquanto isso, não tenham vergonha nem medo de postar com diferença. Às vezes dá diferença do arredondamento também.
postem do jeito que vocês conseguirem terminar. Que é para demonstrar como vocês estão evoluindo. Beleza? Isso, Beleza, vocês então, professor. podem ser bem tranquilos quanto a isso. Então, nos vemos quinta-feira que vem, né? Se tudo der certo, se Deus permitir, estaremos nesse mesmo bate-horário e literalmente nesse mesmo bate-canal, né? Combinado, professor. Então tá, gente. Boa noite para vocês, bom descanso e boa sexta-feira e bom fim de semana. Igualmente, professor. Até Obrigada semana pela que vem. aula. Obrigado, gente. Até Boa quinta. noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Silvana. Boa noite, Alisson. Boa noite, Lucas.